Meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos à nossa meditação da Palavra de Deus, nesta sexta-feira, na qual nós fazemos a celebração da Paixão do Senhor, um dia alitúrgico na vida da Igreja, porque é o único dia no qual nós não celebramos a Santa Missa. Aqueles que participarem da celebração da Paixão do Senhor irão comungar da Eucaristia, que foi consagrada na missa da quinta-feira. E hoje nós iremos fazer a nossa leitura de um modo diferente. Como o Evangelho é bastante longo e não teríamos o tempo hábil para fazer a meditação do Evangelho nesse momento, nós iremos fazer a leitura da segunda leitura, que é a leitura da carta aos Hebreus. Mas convidamos também você depois a fazer a leitura da Paixão do Senhor, que está no Evangelista São João, no capítulo 18, versículo do 1 ao capítulo 19, versículo 42. Lemos hoje, então, a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo do 14 ao 16, e no capítulo 5, versículo do 7 ao 9. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Optamos nesse dia pela leitura da carta aos Hebreus, justamente porque nela nós vemos um resumo daquilo que é a nossa celebração no dia de hoje. O autor da carta aos Hebreus começa dizendo que nós temos um sumo sacerdote eminente, um sumo sacerdote que se destaca de todos os outros. Por quê? O sumo sacerdote era aquele que deveria oferecer sacrifícios todos os anos pelos seus pecados e pelos pecados do povo. E Cristo é sumo sacerdote eminente porque ele oferece um único sacrifício para nos trazer a salvação, e não é um sacrifício de bodes, de touros, mas é o sacrifício dele mesmo, a sua oferta na cruz, que hoje nós recordamos e celebramos na celebração da Paixão do Senhor. E assim Cristo é para nós esse sacerdote eminente que oferece um sacrifício único e verdadeiro que nos traz a libertação do pecado como esta separação de Deus. E diante desta magnitude da graça de Deus, o autor da carta aos Hebreus nos faz um convite para que possamos então nos aproximar do trono da graça e assim conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. É o convite para que, contemplando este sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, nós possamos nos esforçar no nosso dia a dia para nos aproximar dele, para nos aproximar do trono da graça, vivendo a sua palavra, vivendo os seus ensinamentos, para que no momento oportuno possamos também estar com ele, possamos também nós habitarmos com ele. Ou seja, é o esforço cotidiano para que, vivendo a conversão, vivendo a palavra de Deus, nós possamos também participar da vida eterna com Cristo. E é interessante aquilo que nos faz o autor da carta aos Hebreus, porque ele passa da realidade da morte para a ressurreição. Porque ele nos recorda a paixão, a morte de Cristo, aconteceram verdadeiramente, nós devemos recordá-las, mas não devemos recordar um gesto fúnebre, ainda que hoje seja sim dia de jejum, de penitência, de abstinência, mas devemos recordar que na consumação de sua vida, ou seja, na doação de sua vida,
Cristo torna-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. É através da oferta de Cristo no alto da cruz que surge para nós a salvação. E ainda nós vemos este entrever da ressurreição, quando o autor nos diz que Cristo, no entanto, ele foi poupado da morte, porque foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Cristo ofereceu, nos dias de sua vida, preces, clamor, lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por conta justamente da sua obediência a Deus. Nos fala da ressurreição. Por sua obediência e a sua entrega no alto da cruz, Cristo ressuscita. E ao ressuscitar, então, na doação, na consumação da sua vida, torna-se para nós causa de salvação eterna. E é por isso que nós hoje celebramos a paixão de Cristo. É por isso que nós hoje recordamos Cristo como este sumo sacerdote eminente. Porque na doação de sua vida, ele vence a morte e, vencendo a morte, traz-nos a salvação eterna. Abre-nos as portas para o reino dos céus. Façamos assim a nossa oração para esse dia. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.